Bom dia, paz do Senhor Jesus. Te convido a tomar sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. E nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Efésios 2, verso 1 e seguinte. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, mais uma vez nos expomos à Tua Santa Palavra, e pedimos, ó Deus, a iluminação do Espírito Santo para nos dar entendimento, sabedoria, graça. E assim te daremos sempre a honra, sempre a glória, sempre o louvor, sempre o poder, a santidade, a majestade, a soberania, a grandeza. Tudo em Cristo, de Cristo e por Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Há uma exortação na Bíblia que nós encontramos em todas as Escrituras, que é buscai-me. Você sempre vai encontrar na palavra de Deus essa exortação: busquem-me, busquem-me, buscai-me. E se Deus nos exorta a buscá-lo, com certeza é porque ele pode ser encontrado. Mas há uma só maneira de encontrar a Deus. Qual é a maneira? Quando nós o buscamos de todo o coração. Jeremias capítulo 29, verso 13, nos diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar a Deus é uma coisa gloriosa. Ou melhor, deixa eu melhorar isso. Buscar a Deus é a coisa mais gloriosa que alguém pode fazer. Orar a Deus é a coisa mais gloriosa que a gente pode fazer na terra. Mas também é uma coisa arriscada. Por quê? Porque se não fizermos isso de todo o coração, estaríamos fazendo tudo em vão, estaríamos gastando tempo à toa, desperdiçando tempo. Cada livro da Bíblia foi escrito a um povo específico, para uma necessidade específica. Cada carta, cada livro, a um povo específico, com um propósito específico. E se tudo isso serve para nós hoje,
porque a Bíblia é o livro mais antigo do mundo e o mais atual do mundo, e tudo isso se encaixa conosco, evidentemente só poderia ser a palavra de Deus. Qualquer um livro secular não dura mais que 100 anos, 200 anos. A palavra de Deus está há milhares e milhares de anos sendo atualíssima para nós hoje. Glória a Deus. Essa carta de Paulo aos Efésios, por exemplo, ele escreveu à igreja de Éfeso, onde ele fundou a igreja na cidade de Éfeso, no ano 52 da era cristã. E a igreja de Éfeso era uma igreja muito rica, era uma igreja muito próspera, uma igreja forte e uma igreja bastante ativa. Porém, está vivendo um momento de desânimo. A igreja de Éfeso está completamente desanimada e você verá comigo logo em seguida o porquê disso. A cidade de Éfeso hoje está na Turquia e apenas as ruínas da cidade de Éfeso, e é um dos lugares mais visitados de toda a Turquia, que é um ponto turístico muito visitado, as ruínas daquela cidade de Éfeso. E está a mais ou menos 700 quilômetros de Istambul, a principal cidade da Turquia, e muito visitada. E por que que a igreja de Éfeso, nessa época, nesse tempo, no primeiro século da era cristã, está tão desanimada, está tão abatida, enfraquecida, que Paulo escreve essa carta com o propósito de reanimar, reavivar aquela igreja? É que o seu fundador, o apóstolo Paulo, está sofrendo inocentemente na prisão em Roma. E a igreja está muito triste, não está compreendendo por que um homem tão justo, tão fiel a Deus, tão santo, está sofrendo inocentemente numa cadeia, numa prisão. Então a igreja está muito abatida, desanimada, e Paulo então escreve para eles, para reanimá-los, porque eles estão perguntando assim, questionando a Deus, por que que isso está acontecendo? Tipo assim, Deus, por que isso? O que é que ele fez? Por que que um homem tão fiel a Deus, tão justo, está lá sofrendo na prisão? E eles estão desanimados e questionando a Deus. Mas essa é uma pergunta da perspectiva humana. Por que Deus? Por quê? Porque a Bíblia diz em Romanos 8:28, um versículo muito conhecido de todos nós, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que eles não estão entendendo isso, e estão tristes, questionando a Deus. E a grande prova de que a igreja está desanimada, e que o propósito dessa carta de Paulo aos Efésios é de reerguê-los, de reanimá-los, ele vai dizer no capítulo 3, no verso 13, dizendo assim: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas provações. Não desfaleçam, não desanimem nas minhas provações. Ele está dizendo assim, pelo contrário, não fiquem aí lamentando, não fiquem tristes por causa das minhas tribulações, não por causa de vós. Pois nisto, ou seja, nas minhas tribulações, é que está a vossa glória. Ou seja, animem-se. Não fiquem tristes por causa das minhas tribulações, porque é justamente nisso que está a bênção. É nisso que está a glória de vocês. Agora, você poderia estar pensando, pastor, mas e o que é que tem a ver conosco tudo isso? Trazendo para nós.
tudo que é dito aqui, nessa carta de Paulo aos Efésios, se aplica a nós. É para nós também. A Bíblia foi escrita para mim. A Bíblia foi escrita para você. Não foi só para um determinado povo, de uma determinada época, não. A Bíblia foi escrita para nós hoje. Então, todas essas verdades que estão sendo ditas aqui, se aplicam perfeitamente a nós. Todos nós estamos na mesma situação. Pastor, está dizendo que nós todos estamos desanimados? Não. Não é isso. Em que sentido que todos nós estamos na mesma situação? É que nem sempre nós compreendemos a Deus. Nem sempre nós entendemos a Deus. Especialmente quando sobrevêm lutas e tribulações, geralmente nós desanimamos e quando não questionamos a Deus. Nem sempre entendemos a Deus. Sabe quantas cartas Paulo escreveu nessa prisão de Roma, em que ele ficou? Nós sabemos que ele ficou por cerca de 2 anos preso em Roma. Paulo escreveu 4 cartas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Isso significa que Paulo evangelizou muito mais estando preso. Ele alcançou muito mais vidas para Jesus estando preso do que se estivesse solto. E as cartas dele, escritas ali na prisão, continuam evangelizando até os dias de hoje. Está aqui evangelizando a nós, está aqui servindo para nós. Entenderam agora por que ele disse para eles: não desanimem nas minhas tribulações, porque justamente nisso está a bênção de vocês. É justamente nisso que está a glória. Paulo compreendia perfeitamente Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas nós, infelizmente, nós temos muita dificuldade em compreender essa palavra, temos dificuldade em entender Deus. Então ele inicia o capítulo 2 que nós lemos, falando da situação em que eles estavam, em que os Efésios estavam, que a igreja de Éfeso estava, e tudo isso se aplica também a nós. Então ele vai dizer no verso 1, ele vos deu vida, está falando de Jesus, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Não era exatamente essa a nossa situação antes de conhecermos a Jesus? Não estávamos também nós mortos em nossos delitos e pecados? Exatamente a mesma situação. Não é essa a situação da raça humana perdida lá fora sem Jesus? Mortos em seus delitos e pecados. E agora então ele vai enumerar várias condições deles antes de terem Jesus. Então, do verso 1 ao verso 3, ele diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Essa era a situação dos Efésios, essa era a nossa situação antes de conhecermos a Jesus. Então ele começa mostrando o lado negativo, para depois então destacar a graça de Deus. É como se Paulo dissesse assim: olha, eu tenho 2 notícias para vocês, uma boa e uma ruim, qual vocês querem primeiro? Ele diz assim: não, então vamos começar pela ruim.
Vamos começar pela ruim. Então ele fala, enumera aqui as condições deles antes e começa mostrando o lado negativo, dizendo: Ele, Jesus, deu vida para vocês quando vocês estavam mortos. E a morte aqui é morte espiritual, entenda isso, é a morte espiritual, porque os efésios biologicamente estavam muito vivos, assim como nós também, antes de Jesus, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, porém mortos espirituais, mas muito bem vivos também. Então diz, Ele vos deu vida quando vocês estavam mortos. E que comparação tremenda que Paulo faz, de alguém que não tem Jesus com alguém que está morto. Eu não sei se vocês já observaram o que acontece num velório. Normalmente, não acontece em todos os velórios, mas na maioria, geralmente, acontece isso. A pessoa está ali morta, deitada ali, inerte, vestida ali com a sua melhor roupa. Geralmente a família gosta de colocar até uma roupa nova na pessoa que morreu. E ela está ali deitada, e os entes queridos vêm, se aproximam, acariciam o rosto do morto, mas ele não sente nada. Beijam o rosto do morto, mas ele não sente. Os amigos passam, tocam nas mãos, alguns até dirigem algumas palavras à pessoa que está morta, mas ela não ouve nada e ela não sente nada. Isso é comum a gente ver essa cena nos velórios. Agora, é a comparação que Paulo faz de alguém que está sem Jesus, é como alguém que está morto. Não vê Deus, não sente Deus, não ouve Deus, não percebe nada. A morte espiritual significa separação de Deus. A pessoa está completamente, ela está viva apenas biologicamente. É um cadáver ambulante, andando pelas ruas deste mundo. Mas espiritualmente ela está morta. É a separação de Deus. Que comparação. Então, eles estavam nessa situação. É isso que Paulo está dizendo. Estavam tão mortos, mas tão mortos, que se Deus aparecesse para eles, eles não veriam, eles não sentiriam, eles não ouviriam a Deus, porque morto não vê, morto não sente e morto não ouve. Eu pergunto, será que Deus falava conosco antes de conhecermos a Jesus? Claro que sim. E nós, muitas vezes, só percebemos isso depois que conhecemos a Jesus e depois de uma caminhada com Jesus. A gente vai lembrar de determinados fatos. Quando fazemos uma recapitulação, damos voltamos um pouco atrás na nossa vida, a gente vai lembrar, puxa, naquela situação, naquele momento, era Deus falando comigo, mas eu estava tão morto, tão separado de Deus, que morto não ouve, morto não sente e morto não escuta. Essa é a comparação mais adequada que o apóstolo Paulo faz de alguém sem Jesus. Agora, essa morte era causada, ele está dizendo aí no verso 1, por causa dos delitos e pecados. Embora delitos e pecados sejam sinônimos na nossa língua, mas no grego são duas palavras distintas. Então por isso ele diz, vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, significa nas transgressões, na desobediência contra Deus. Porque eles eram desobedientes, eles eram idólatras. Então há uma descrição aqui mais exata no capítulo 4 e no verso 18, quando Paulo fala então da vida dos pagãos. Ele diz assim,
estavam obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, estavam na ignorância em que vivem por causa da dureza do coração, ignorância por causa da dureza do coração, insensíveis, se entregaram à dissolução quer dizer, a todo tipo de pecado, a toda possibilidade de pecado, devassidão, ruína, libertinagem. Vocês eram ávidos em praticar o mal, e esta é a situação do mundo pagão hoje. Essa situação da humanidade perdida sem Jesus hoje era a de muitos de nós. Mas aí Paulo diz no verso 4: mas Deus, graças a Deus que tem um mas Deus. Louvado seja Deus, porque esse mas Deus fala da intervenção poderosa de Deus na vida dos efésios e na nossa vida também. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, ou seja, ele está dizendo, mas Deus, apesar de vocês estarem nessa condição, como está descrito aqui, Ele, Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Mas Deus, por causa do seu grande amor. Esta é a situação em que o resto da humanidade se encontra, mortos em seus delitos e pecados. E queridos, saiba de uma coisa: o cristianismo é a única religião, se é que podemos dizer que o cristianismo é uma religião, mas o cristianismo é a única religião que aponta o dedo para o ser humano e diz essa verdade: você é isso, essa é a tua situação, mortos em seus delitos e pecados. A única religião que vai dizer essa verdade ao pecador é o cristianismo. Você sabe que existem muitas religiões pelo mundo afora. Segundo os estudiosos, são mais de 10.000 religiões. Pensa, 10.000 religiões. Então o problema do homem não é religião, não é falta de religião. Se o problema do homem fosse falta de religião, se o problema do homem fosse religião, o mundo estaria uma bênção, uma maravilha. São mais de 10.000 e pior, cada uma delas acha que é a certa. Cada uma delas acha que é a única, que é a que é a certa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a única religião que vai dizer a verdade é o cristianismo. E tantas outras religiões por aí, com forma de cristianismo, com aparência de cristianismo, mas usando principalmente autoajuda. E o que elas vão dizer? Elas vão dizer o seguinte: olha, a solução do teu problema está em você. A resposta para você está dentro de você. Você tem a capacidade. Olha para dentro de você, eles dizem. O autoajuda diz isso. Olha para o teu coração, segue o teu coração. Sabe o que a Bíblia diz em relação a isso? Lá em Jeremias, no capítulo 17, no verso 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Como é que eu posso dizer para alguém, olha para dentro do teu coração e segue o teu coração, se a Bíblia diz que ele é enganoso, mais enganoso do que qualquer coisa, corrupto, coração é desesperadamente corrupto. Então, querido, significa que, se nós olharmos para o nosso coração, nós vamos ver morte. Olhar para o nosso coração, nós vamos ver cegueira. Olhar para o nosso coração, nós vamos ver escuridão. A solução para nós não vem de dentro de nós, só pode vir de fora de Jesus. A solução para o homem
a resposta para o homem, a salvação para o homem, não vem de dentro do homem, mas vem de fora do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Eu gosto do que Jesus diz em João 15:5. Sem mim, nada podeis fazer. Não vem de dentro de mim, não vem do meu coração, vem do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. O homem por si só, coitado do homem por si só, ele nunca consegue chegar a nada, a lugar nenhum, sem Deus. Sem mim, nada podeis fazer. Sem Jesus, o homem não consegue nada. Por quê? Porque todas as dimensões do homem foram atingidas pelo pecado. Todas as dimensões do homem foram afetadas pelo pecado. A consciência, a vontade, o arbítrio, a escolha, a decisão. Tudo no homem foi atingido, a reação do homem. E não há nenhuma área da nossa existência que não tenha sido tocada pelo pecado, que não tenha sido atingida pelo pecado. Por isso, sempre que a Bíblia se refere ao ser humano, ela vai usar esses termos: mortos em vossos delitos e pecados, cegos, surdos, impotentes, incapazes de buscar a Deus, incapazes até de buscar a Deus. Por isso Paulo diz em Romanos capítulo 3, verso 10 e 11: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. O homem por si só, nem de buscar a Deus ele é capaz. Sem Deus ele não é nada. Sem Jesus ele não é nada. Agora, as pessoas enganam muito em relação às pessoas, a outras pessoas. Alguém me mandou um vídeo de um homem que foi um sábio, Carl Sagan. Ele foi um astrônomo, um homem muito culto, um erudito, um cientista, que dominava os assuntos mais complexos da vida. Um profundo conhecedor do cosmos, estudioso do cosmos, conhecedor de todas as leis do universo, mas um homem completamente cético, incrédulo, zombador de Deus. Quando perguntavam para ele a respeito de Deus, ele dizia assim: olha, eu estou esperando alguma evidência. Eu não estou com pressa, eu quero evidências, se ele existe mesmo. E olha que ironia, um profundo conhecedor do cosmos, das leis do universo, dos astros, das estrelas, das galáxias, profundo conhecedor dessa área, recebeu todos os prêmios da sua época, e dizendo: eu preciso de evidências para crer que existe Deus. Sendo que a Bíblia diz para nós em Salmos capítulo 19, verso 1: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Ou seja, a Bíblia está dizendo o seguinte: você quer ver Deus? Olhe para os céus. Os céus proclamam a glória de Deus. Os céus estão pregando, os céus estão anunciando a glória de Deus. Olhe para os céus, olhe para as estrelas, olhe para o firmamento. O firmamento anuncia a obra de suas mãos. E esse homem, Carl Sagan, morreu ainda novo, com 62 anos, tomado por uma doença, uma pneumonia, e certamente morreu perturbado, preocupado,
pelas 3 questões que mais perturbam o ser humano enquanto ele não tem um encontro com Jesus. Quem sou eu? De onde eu vim e para onde que eu estou indo? A não ser que tenha se convertido no último instante de vida, como aconteceu com o ladrão, aquele ladrão lá na cruz, que no último instante entregou sua vida para Jesus. Paulo diz assim em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las. O homem natural, o homem sem Deus, não aceita as coisas espirituais, as coisas do Espírito de Deus, não aceita, porque para ele são loucuras e ele não pode entendê-las, porque essas coisas só se discernem espiritualmente. Só é possível você discernir as coisas espirituais espiritualmente. Se a pessoa está morta espiritualmente, morta em seus delitos e pecados, como é que ela vai entender? Como é que ela vai aceitar? Não vai. Bom, então depois de Paulo citar aqui que os efésios estavam mortos em seus delitos e pecados, ele entra então no versículo 2 e vai dizer: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E no verso 3 ele diz: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, ele está dizendo agora o seguinte: agora ele se refere às pessoas que já não estão mais no pecado. Outrora, ele vai usar, outrora vocês viviam nos delitos e nos seus pecados. O mundo ainda está assim. Essa é a maneira de viver da humanidade caída, em seus delitos e pecados. Então ele vai dizer: vocês andavam segundo o curso deste mundo. E o mundo aqui, ele não está falando das coisas criadas por Deus, da natureza criada. Não está falando das belezas que Deus criou, mas está falando desse sistema mundano caído, dessa cultura do mundo, da maneira como o mundo caminha. Vocês andavam segundo esse sistema, segundo essa maneira do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. E aqui nem precisa ser muito espiritual para saber que o príncipe da potestade do ar é Satanás, que Paulo diz para nós lá em Efésios, no capítulo 6, do verso 10 ao verso 20. E ele diz: segundo o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Os que estão na vida de pecado, mortos em delitos e pecados, por causa dos desobedientes, dos primeiros pais que foram desobedientes, Adão e Eva. Então, os que estão no pecado são filhos da desobediência. O que significa? A raça proveniente de um tronco corrompido. É o que a teologia chama do pecado original. Toda criança nasce já com o seu pecado original. Toda criança que nasce, e se ela morre criança, evidentemente que ela vai para o céu. Deus não seria justo, porque o Senhor Deus diz que o tempo da ignorância Ele não leva em consideração, não leva em conta. Mas a partir do momento em que a criança tem noção do que é certo e o que é errado, do que é de Deus e o que é do diabo, então a partir desse momento a criança precisa se converter, precisa entregar sua vida para Jesus e aceitar Jesus.
Nós temos 3 filhos, somos em 5. Eu, minha esposa e 3 filhos. E pela graça de Deus, meus 3 filhos estão na fé. Mas não porque nós somos pastores. Não. Porque há situações, há casos em que os pais falam de Deus para os filhos, falam de Deus para os filhos, mas não se convertem. Entra por aqui e sai por ali. É pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus, é só o Espírito Santo de Deus que convence alguém da justiça, do juízo e do pecado. Diga glória a Deus. Então está dizendo no verso 3: todos nós andávamos outrora. Paulo agora se inclui. Ele está dizendo, não apenas vocês, gentios, mas eu também. Nós, os judeus também. Todos nós andávamos outrora nesse curso segundo o mundo. Segundo o principado da potestade do ar. Ele diz aí, éramos por natureza filhos da ira. Queridos, aqui é um outro engano de muita gente. Muita gente pensa que Deus é só um Deus de amor, como se fosse um Papai Noel gigante, sentado num trono lá em cima, e olhando para nós, dizendo, ah, lá minhas criancinhas lá embaixo. Só um Deus de amor. Não. O Deus de amor é um Deus que fica irado também. É um Deus que está irado com a situação desse mundo, com as guerras, com todo o pecado do mundo, com todo o derramamento de sangue, com tanto inocente sofrendo nas mãos dos pecadores. É um Deus que se ira também. É a Bíblia que diz, Romanos capítulo 1, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade, contra toda a injustiça. Então Paulo está dizendo, há um Deus que está irado com a situação do mundo, perdida em seus delitos e pecados. Amém? Bom, até aqui então, Paulo mostrou o quadro da humanidade perdida, na morte, nos delitos, nos seus pecados, na corrupção. E chega no verso 4, e quando chega no verso 4, a gente pode então respirar aliviados, porque ele vai dizer, mas Deus, glória a Deus, mas Deus, por causa do seu grande amor com que nos amou. Note, ele não diz assim, mas a minha igreja, que é uma boa igreja. Ele não diz, mas o meu pastor é um bom pastor. Ele não diz, mas a minha religião. Ele não diz, mas foi pela minha vontade. Ele não diz, foi pela minha escolha, pela escolha que eu fiz. Não, mas Deus, por causa do grande amor com que nos amou. Só Deus, somente Deus. Eu gosto de João, o que ele diz no capítulo 15, no verso 16 e 17. É Deus dizendo, não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei, para que vades e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Amém. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Então é só Deus que pode tocar no coração, só Deus que pode convencer a pessoa do pecado, da malignidade, da injustiça, da corrupção. Não fosse vós que me escolheste, eu vos escolhi a vós outros. Glória a Deus. No verso 4, ele está dizendo, por causa do grande amor com que nos amou. Amou a mim, amou você. Com esse grande amor. Diga graças a Deus. Nos deu vida. Nos deu vida. Estando nós mortos. Ele inverteu. Como é que nós estávamos? Mortos.
Então ele pegou e inverteu o quadro e nos deu vida. Por quê? Porque o morto não vê, o morto não sente, o morto não se arrepende, o morto não escolhe. Então dizendo, agora com vida, vocês verão a Deus. Agora que receberam vida, então vocês ouvirão a Deus. Agora que receberam vida, então vocês escolherão a Deus. Agora que vocês receberam vida, vocês se arrependerão então. Louvado seja Deus. E no verso 5, no final do verso 5 ele vai dizer, pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. O que é graça? Graça significa Deus não tratar a gente conforme nós merecemos. Isso é graça. Deus não tratou a mim como eu merecia. Deus não tratou você como você merecia. Isso é graça de Deus. Louvado seja Deus. Éramos mortos, éramos escravos do mundo, Ele nos deu vida. Éramos escravos do pecado, Ele nos deu vida. Éramos escravos da carne, éramos escravos do diabo, Ele reverteu o quadro. Mas agora nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus está assentado à direita do Pai. Isso fala de lugar de honra. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, estamos agora assentados, ou seja, estamos agora colocados em uma posição de honra, em um lugar de honra, como filhos de Deus. Diga louvado seja Deus. Em lugar de honra. Éramos escravos, agora somos livres. Éramos filhos da ira, agora somos filhos de Deus. Éramos filhos da desobediência, agora somos filhos de Deus. E às vezes nós perguntamos assim, mas por que Deus fez tudo isso? Por que Deus fez Adão e Eva, sabendo que eles desobedeceriam e levariam toda a humanidade ao pecado? Por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim do Éden, sabendo que o homem iria lá desobedecer e comer do fruto, pecar e levar toda a humanidade ao pecado? Por que Deus fez tudo isso, sabendo que aconteceria tudo isso? A resposta é simples. A resposta está no verso 7. O verso 7 diz assim: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Amém. Para que Deus fez tudo isso? Para que criou o homem sabendo que ele ia pecar? Para que colocou a árvore no jardim do Éden sabendo que o homem iria desobedecer e comer do fruto e pecar? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Para mostrar para todos os séculos, para toda a eternidade, a suprema riqueza da sua graça, da sua bondade, do seu amor para conosco. Então nós, como filhos de Deus, iremos para toda a eternidade proclamar essa bondade, essa suprema riqueza, essa graça de Deus que nos alcançou, que nos salvou. Glória a Deus! Nós agora, como salvos, iremos proclamar isso para toda a eternidade, eu e você. Iremos ver Jesus face a face. Uma senhora escritora, crente em Jesus, norte-americana, chamada Fanny Crosby. Ela ficou cega quando tinha 1 mês de vida, por causa de um erro médico. De uma falha do médico, ela ficou cega. E a tia dela evangelizou, lendo a Bíblia para ela. E ela começou a escrever hinos para Deus. É a maior autora de hinos. Esse hino que nós cantamos hoje, Canta Minha Alma.
canta minha alma. Esse hino é de autoria dela, Fanny Crosby. Ela escreveu mais de 8.000 hinos. Tinha uma facilidade incrível. E quando ela chegou aos seus 84 anos, 84, 85 anos, ela morreu em 1915. Com 80 e poucos anos, alguém chegou para ela e disse: irmã Fanny, se chegasse hoje um médico e dissesse: olha, a medicina moderna descobriu uma cura para a sua cegueira, você gostaria? Ela disse: não. Não, porque eu não tenho que me preocupar como eu me visto, com a cor que eu me visto, com as coisas que eu estaria vendo. Quando partir daqui, eu tenho certeza que a primeira coisa que eu verei será o rosto do meu querido Jesus Cristo. Então nós o veremos e proclamaremos para todos os séculos, para toda a eternidade, essa bondade, suprema riqueza, o grande amor com que Ele nos amou e nos resgatou, eu e você salvos pela graça e pela misericórdia, por toda a eternidade. O plano de Deus, queridos, no final, é que Ele tivesse uma raça que fosse exclusiva dEle, um povo dEle, um povo que conheceu o pecado, que até experimentou o pecado, mas que o pecado agora foi detonado. O pecado agora foi destruído. O pecado agora foi derrotado. E esse povo não vai mais pecar. Satanás agora já foi lançado no lago de fogo e enxofre para toda a eternidade. Agora não haverá mais pecado. No céu não entra pecado. Então esse era o plano final de Deus, ter esse povo dele, exclusivo dele, que viveu um dia no pecado, que experimentou o pecado, mas que o pecado foi derrotado, que Satanás foi lançado no lago de fogo e de enxofre, preparado para ele, para toda a eternidade, e agora esse povo não peca mais. Diga glória a Deus. Algumas pessoas pensam que Deus vai restaurar o primeiro Éden para a gente ir para lá. Não. O Éden é fichinha, o Éden é nada diante do que Deus tem preparado para nós na glória. O Éden, com toda a sua beleza, e ele era belo mesmo, Deus não cria nada feio. O jardim do Éden, com toda a pureza, e ele era puro mesmo, que Deus não cria porcaria, mas lá no primeiro Éden, havia possibilidade do homem errar, do homem pecar, tanto é que o homem pecou e caiu, mas na glória, não haverá mais pecado, não haverá mais possibilidade. Há um hino que diz: no céu não entra pecado, não há lugar para o pecado na glória. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Diga graças a Deus. Então no novo céu e na nova terra não tem lugar, não haverá mais pecado, porque o pecado já foi derrotado, Satanás já foi completamente derrotado. Hoje ele ainda está perturbando as pessoas pelo mundo inteiro, mas ele será lançado definitivamente no lago de fogo e enxofre, de onde não sairá jamais, e lá no céu não haverá mais nenhuma situação de pecado, nenhuma possibilidade de pecado. Agora, por que isso exalta a Deus? Por que tudo isso exalta a Deus? Eu estou finalizando já. No verso 8 vai dizer: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Porque sois salvos pela graça mediante a fé. E isso, ou seja, a fé não vem de vós, mas é dom de Deus. Então,
até a sua fé, até essa fé que está no teu coração. Se você está aqui é porque você tem fé. Então essa fé que está aí no teu coração é dom de Deus, não veio de você. É dom de Deus. Diga: louvado seja Deus. Pela graça, mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Agora, por que é um dom de Deus? Uma coisa puxa a outra, né? Um assunto vai puxando o outro. Por que é dom de Deus? O verso 9 responde: não de obras, para que ninguém se glorie. A tua fé não vem de você, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Aleluia. É um dom de Deus para que eu não me glorie, não pegue glória nenhuma para mim, para que você também não se glorie. Não de obras, e não de obras aqui, quer dizer, de qualquer coisa que venha do ser humano. A tua fé é dom de Deus, não é de nenhuma coisa que possa vir do ser humano. Pense na salvação como uma máquina. Vou fazer aqui uma analogia. Você está diante de uma máquina, e essa máquina tem um botãozinho vermelho. E o botãozinho está escrito play. E a salvação depende de você escolher e você dar o play. Mas aí você fica ali, escolho ou não escolho, aperto ou não aperto. Aí Deus vem, pega a sua mão e tchum, aperta o play. Aí você experimenta a salvação. Você experimenta a delícia da salvação. Você olha para trás, você vê Deus, você fala: puxa Deus, muito obrigado. Porque se não fosse o Senhor que tomasse a minha mão, eu não estaria salvo. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez. Não é assim que a gente ora? Você nunca vai ver alguém orando dizendo assim: obrigado eu agradeço a mim, porque eu escolhi. Não, você não ouve alguém orar assim. Alguém já orou assim? Não. Você ora assim: Deus, muito obrigado, porque foi o Senhor, foi a tua boa mão que me alcançou, foi por causa do teu grande amor, foi por causa da tua grande misericórdia, porque eu estava morto nos meus delitos e pecados, mas por causa do teu grande amor, da tua grande bondade, da tua grande riqueza, da tua infinita misericórdia, que me alcançou e pegou na minha mão e me deu a salvação eterna. Glória a Deus. Porque, querido, se eu achar que foi mérito meu, se eu achar que foi porque eu escolhi, se eu pensar que foi por causa de uma decisão que eu tomei, Deus então teria que dividir a glória dele comigo. Deus teria que repartir sua glória comigo, e Ele não faz isso. Eu sou o Senhor, a ninguém darei a minha glória. Aleluia. Diga graças a Deus. Finalmente, no verso 10, o último versículo que nós lemos, diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Somos feitura dele. Agora, o que Paulo quer dizer aqui, quando ele diz: somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras? Ele está querendo compensar uma coisa que ele disse até agora. Ele disse: não de obras, não de obras, não de obras. Então isso pode ter passado para nós uma impressão de que as obras não são importantes. Mas não é isso. As obras andam juntas com a fé. Obras e fé caminham juntinhas. Tanto que Tiago diz
no capítulo 2, no verso 17, que a fé sem obras é uma fé morta. Então, até essas obras, as obras que nós fazemos, procedem de Deus. É o que está escrito aqui. Verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus de antemão preparou as boas obras para que nós andássemos nelas. Então até as suas obras, suas boas obras que você pratica, procedem de Deus. Deus preparou de antemão. Então é tudo Deus, é por Deus, para Deus, de Deus e em Deus. Por isso, querido, toda a igreja tem que ser cristocêntrica. Cristo tem que ser o centro da nossa vida, o centro da igreja. Cristo tem que ser o centro do culto. Todo culto tem que ser cristocêntrico. A Ele, somente a Ele, toda a glória. Porque tudo vem dEle, tudo veio dEle, tudo procede dEle e tudo volta para Ele. Incrível que a gente vê por aí igrejas inventando tantas coisas nos cultos. E existem determinados cultos que parecem mais um evento de entretenimento do que um culto a Deus. Porque inventam tanta coisa, criam tanta baboseira, sendo que Cristo tem que ser exaltado sempre no centro da igreja, no centro do culto. Os louvores têm que exaltar Jesus Cristo, as nossas orações têm que exaltar Jesus Cristo, tudo em Cristo, de Cristo e para Cristo. Diga glória a Deus. Curvemos nossas frontes, vamos orar um pouco mais a Ele. Querido Deus, querido Jesus, muito obrigado porque fizemos uma explanação simples da Tua Palavra. Mais uma vez, breve explanação da Tua Palavra. Mas eu creio que mesmo assim, o Senhor falou aos nossos corações. Então eu te dou graça, Senhor. Te dou graça porque não tem preço, não temos palavras por tudo que o Senhor fez por nós. Oh Deus, foi meramente por Tua graça. Meramente por Tua graça. Até as boas obras que nós fazemos, foi o Senhor que preparou de antemão. Para que fique bem claro para nós, que a salvação do começo ao fim, é pela graça de Deus. Somente pela Tua graça. E é maravilhoso saber, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano aquilo que o Senhor tem reservado para nós, para todos aqueles que Te amam, para todos aqueles que anseiam a volta do Senhor Jesus. É maravilhoso saber, ó Deus, que no fim de cada dia eu posso repousar em paz, debaixo da Tua proteção. Eu me deito e logo eu pego no sono, porque só Tu me sustentas, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por essa paz bendita e maravilhosa, por essa certeza maravilhosa no meu coração, de que verei o Senhor. Em breve estaremos para sempre com o Senhor. Todos nós que um dia andamos em delitos e pecados, não que não cometemos mais pecados, mas o pecado hoje, quando acontece em nossa vida, é um acidente, é eventual. Não vivemos mais mergulhados no pecado como vivíamos outrora. E quando pecamos, nos voltamos para o Senhor, porque a Tua palavra nos diz que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E voltamos à comunhão com o Senhor. Muito obrigado, Deus. Como eu Te louvo, Senhor. Como eu Te louvo, Deus. Porque até enquanto durmo, o Senhor provê o pão de cada dia para mim. Quando me deito, não tenho medo de nada. O meu sono é suave. E quando acordo e olho e vejo que o meu sono foi doce para mim,
por causa dessa graça maravilhosa. Eu te adoro, Jesus, e te adorarei para sempre, e proclamarei para toda a eternidade a tua grande bondade, o teu grande amor, a tua grande riqueza. Graças te dou, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, eu oro por cada dizimista e ofertante fiel dessa casa do Senhor, que tem sustentado a casa do Senhor. Eu oro por cada irmão que está passando por lutas, por dificuldades, por alguma enfermidade. Eu oro, Pai, e abençoo cada lar aqui representado e cada família aqui representada, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que a graça, maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, o teu lar, a tua família, os teus bens, o teu trabalho, lá onde você interage com as pessoas. A graça maravilhosa de Deus te alcance e você e toda a sua família vão para o céu. Diga graças a Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém.